Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Macedo. Gerenciei hotéis por 12 anos e durante esses 12 anos eu entendi o quanto é difícil administrar todo o processo, administrar as equipes, administrar os projetos que têm que ser feitos, as manutenções e tudo aquilo que envolve um meio de hospedagem. É muito comum a gente estar fora do hotel e aí lembrar que tem algo que a gente esqueceu de cobrar ou que a gente não foi atualizado e a gente fica meio que nesse impasse. É muito comum também a gente ter que estar chamando cada um responsável por setor para nos atualizar do que foi feito e do que ainda tem a se fazer. Durante esse tempo de experiência na hotelaria, eu experimentei várias formas diferentes. Bom, a boa e velha agenda, né, que é muito eficaz, porém ela nos mantém muito preso, né, a estar o tempo todo atualizando ali as informações, planilhas de Excel, enfim. Mas o que eu vim aqui é para falar sobre um método que é simples, eficaz, barato e qualquer meio de hospedagem pode aplicar. Então, como gerenciar o caos com maestria? Depois de um tempo de estudo, eu cheguei a uma ferramenta, a um método, chamado Scrum. Esse método ele não foi desenvolvido para hotelaria. Na verdade, ele é utilizado para empresas de tecnologia. Existe um livro também bem interessante que vocês podem ler, que diz o seguinte, o título dele é A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. E é uma realidade, viu? Eu acho que vale a pena a leitura. Apesar de que a minha proposta é, ao final dessa série de vídeos, vocês já terem condições de implantar esse método de controle interno e de gestão de projetos nos meios de hospedagem de vocês, sem a necessidade de ter que comprar o livro. É bom destacar também que, antes da gente entrar no método em si, existem 4 pontos que são muito importantes a gente levar em consideração que a gente vai falar a seguir. Primeiro ponto é ter uma visão clara do projeto e do que é o projeto, né? É bom a gente destacar aqui que os projetos que a gente vai manter nesse plano, nesse método aí, são os projetos que levam mais de 3 dias para execução. Por exemplo, a pintura de um apartamento, algum trabalho na parte hidráulica e elétrica, ou no caso da governança, a compra de um novo enxoval. Então esses projetos, eles não são atividades de rotina, eles são específicos. E você tem que responder o seguinte, quem faz o quê, como, quando e onde, ok? Visão clara do projeto é o ponto número 1. Ponto número 2, qual é o método? O método que eu vou utilizar, né? Eu já falei da agenda, já falei da planilha e agora a gente tem o Scrum, né? O método é importante, porque no método você vai ter como saber o tempo de execução, quando inicia e quando termina uma tarefa, um projeto. Ponto 3, comunicação. É muito importante que todos os colaboradores compreendam exatamente o que são os projetos, quem deve fazer e como deve fazer. Essa parte é fundamental. O ponto número 4 é a disciplina. Sem disciplina não existe projeto, sem disciplina não existe cumprimento de prazo. Leve em consideração. Material necessário. 2 canetas, dessas específicas para quadro branco, post-its também de 2 cores e um quadro como esse, ou até mesmo em alguns casos a gente pode usar um blindex, desse que você não usa mais, né? E com esse blindex você prende ele numa parede com fundo branco, você vai poder escrever tranquilamente e fazer também esse método aqui. Acredito que você não vai gastar mais de R$70 comprando esse material. Então, pessoal, aqui como é que a gente monta o quadro, né? Essas fitas aqui você compra em papelaria, né? E você cola as fitas fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, ok? Primeira coluna,
são os setores, né? Manutenção, governança, compras, venda, marketing. Obviamente, você vai modificar isso aqui de acordo com a sua realidade. Existem alguns setores aqui que não existem no seu hotel ou pousada e existem outros que existem que não estão aqui. Então, você vai fazer de acordo com a sua realidade. A fazer, ou seja, tudo que você tem a fazer, vai estar aqui nessa coluna aqui, andamento, inspeção e projetos prontos, ok? Lá ao final, prazo. E embaixo, freezer. Montou isso aqui? Agora eu vou explicar como que você utiliza esse quadro aqui. O ideal é você ter todas as suas atividades a fazer numa planilha de Excel, ok? Dividida por setor. Naturalmente já é assim que a maioria utiliza. Então eu tenho lá manutenção, que eu posso dividir entre hidráulica, elétrica, pintura e alvenaria. Eu tenho lá o setor de governança e eu tenho os outros setores numa planilha de Excel. Normalmente eu sugiro que esses projetos sejam executados em um mês. Então eu defino com o chefe de cada setor, eu defino com a pessoa de manutenção o que a gente consegue fazer do dia 1º ao dia 29 de novembro. Perceba que eu deixo um dia livre de novembro, ok? Novembro são 30 dias, mas a gente fez aqui um período do dia 1º ao dia 29. Então, no dia 30, por exemplo, eu vou sentar com o chefe de manutenção para definir o que nós vamos fazer no próximo período. Então, eu sentei com ele e defini lá várias ações para fazer nesse período. A gente tirou daquela planilha de Excel. Então, aqui eu tenho um exemplo, pintura do apartamento 20, quem é que faz? O Flávio, quem inspeciona? O Marcos, reforma do apartamento 10, quem faz? Denilson, Alberto e o Carlos. Quem inspeciona? O Marcos. E assim sucessivamente. Eu vou sentar com a governanta, eu vou sentar com a pessoa de compras, com a pessoa de vendas e com a pessoa de marketing. Definir esses projetos. Mais uma vez, lembra lá do primeiro ponto, visão clara dos projetos? Isso aqui não são atividades de rotina, né? Por exemplo, a manutenção tem uma atividade de rotina. Todo dia pela manhã, uma pessoa de manutenção vai fazer a limpeza da área da piscina, vai arrumar os camões, vai colocar os ombrelones, vai aspirar a piscina. Isso não é atividade para estar aqui. Isso são atividades do dia a dia. Os projetos para entrar aqui, eles têm que ser projetos que têm mais de 3, mais de 5 dias, né? E que não são projetos rotineiros. Então, eu defini tudo da manutenção, tudo da governança. Eu tenho tudo definido aqui que eu vou fazer em cada setor do dia 1º ao dia 29, ok? Aqui eu coloquei os dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, tá vendo? Eu tenho todos os dias até o dia 29. Por quê? Porque nós vamos nos reunir todos os dias. Obviamente, num horário mais conveniente para você. No caso da pousada Casas Brancas, que já faz o Scrum há mais de 3 anos, todos os dias às 10 horas da manhã. Essa reunião ela não pode durar mais de 15 minutos. Não é uma reunião para se estender, mas cada um representante desses setores tem que se fazer presente nessas reuniões diárias com o gerente do hotel, ok? Nessas reuniões, cada um vai ter a oportunidade de falar como que está cada projeto e que estágio de cada projeto. Eu vou dar um exemplo. Então, o chefe da manutenção, ele vem aqui e diz, olha, a pintura do apartamento 20, o Flávio já começou, o apartamento foi desocupado, tudo foi etiquetado e guardado no estoque e o Flávio já começou a lixar as paredes para emassar. Tem mais aqui, a reforma do apartamento 10, já foi dado início também, o apartamento já está livre e hoje eles já estão fazendo os preparativos para essa reforma. Obviamente que, como é um mês, aqui terão muito mais atividades a serem feitas. Só que ele só vai dizer o que ele fez. Ele pode até mencionar uma outra atividade aqui, ó.
essa reforma do apartamento 23, eu já orcei o material, ele pode colocar como andamento. Enfim, e aí o Cássio terminou ali, o chefe da manutenção, ele sai, vem a governanta. A governanta vai chegar e falar, olha, tá aqui, olha, os colchões novos já chegaram, já etiquetamos e já estão sendo colocados nos apartamentos. E aí, essa outra atividade aqui eu ainda não iniciei porque esse material ainda não chegou. E cada setor vai, então, explicar em que estágio que está a sua atividade nesse dia, no dia 1º. Acabou essa reunião, se tem algum detalhe, alguma coisa que tem que ser tratado com mais detalhe com o gerente ou com outra pessoa, não é nesse momento. Esse momento é só um momento que a gente move as plaquetas de um lado para o outro. As questões, elas continuam sendo resolvidas individualmente com cada um, ok? É muito importante também você manter o controle das reuniões já efetivadas, tá? Então, lembre-se sempre de marcar ao lado de cada dia após cada reunião. Então, todos os dias teremos uma reunião e, obviamente, esses papéis, diariamente, eles vão sendo movidos de um lugar para o outro, ok? Bom, imagine vocês que, num dado momento daquele período ali, o apartamento 20 ficou pronto. Então, o chefe da manutenção disse, olha, o apartamento 20 já está pronto para a inspeção. Lembre-se que eu falei que aqui tem que ter o nome de quem faz a inspeção? Então, nesse momento aqui, a pessoa da inspeção, ela sabe que ela tem que, quando terminar essa reunião, ir lá inspecionar a pintura daquele apartamento. E também o apartamento 10 já foi reformado e já está pronto para a inspeção. Acabou a reunião, cada um vai seguir o seu caminho e o Marcos vai lá para verificar a pintura do apartamento 20. Ok? O Marcos, ao inspecionar a pintura do apartamento 20, ele identificou que os espelhos, o recorte não foi bem feito, ou que faltou retirar a fita crepe de alguns detalhes, de alguns lugares. Ele vai comunicar isso para o chefe de manutenção e na próxima reunião, o que ele vai fazer? Olha, o Marcos, eu estou voltando esse ticket aqui porque o quarto não está bom, tem que ser feito um trabalho lá dos recortes, dos espelhos, e ele volta para cá. Depois que isso for executado de novo, o chefe da manutenção vai falar, olha, agora já verifiquei lá os pontos que o inspetor citou e já está pronto para a inspeção de novo. No outro momento, o inspetor vai olhar e realmente foi feito e vai trazer esse projeto como pronto, né? E à medida que o tempo vai passando, todos nós vamos movendo todos os projetos para estarem prontos. Nós sabemos que isso aqui é o mundo ideal, mas que nós não temos como programar tudo, como planejar tudo. As coisas às vezes saem do controle. Então imagine vocês que um cano estourou dentro da parede, ele não estava programado, esse projeto não estava programado para ser feito. O que a gente fala? A gente fala que caiu um paraquedas. Então, o paraquedas, a gente usa um post-it de uma cor diferente, né? Então, ele não estava programado, mas o cano estourou, então a manutenção vai ter que urgentemente consertar o cano da parede do apartamento 26. Então, o paraquedas, aquilo que eu não consegui planejar, ele vem com uma cor diferente, ok? E entra no fluxo normal. Se por acaso essa atividade aqui, ela vai ocupar um tempo maior e que vai atrapalhar os outros projetos, eu tenho, por exemplo, imagine vocês que eu tenho esse projeto aqui da manutenção e esse paraquedas aqui não vai permitir que eu faça esse aqui. Eu vou mover esse aqui para o freezer, né? Que aí as prioridades mudaram, mas eu não perco de foco o que eu estava fazendo, o que eu tenho que fazer, ok? Um outro detalhe interessante é que o ideal é que eu consiga planejar as atividades que elas se encaixem naquele período ali, do dia 1º ao dia 29 do 11. Obviamente, tudo vai sendo movido, né, à medida que for sendo executado para cá. E a tendência
é que ao final do período eu tenha todas as atividades, né, na fase final do Scrum, ok? Mas imagine vocês que eu não consegui executar uma ou outra tarefa. O que eu vou fazer? Essas tarefas, elas vão para o Scrum seguinte, né? Eu marco aqui um asterisco para eu saber que quando eu fizer o próximo Scrum do mês seguinte, eu tenho umas atividades com o asterisco. Então eu sei que elas vieram do outro Scrum e que elas têm prioridade na execução para não ficar muito para trás. Ok? Então, em relação a esse método, as pessoas têm algumas dúvidas, né? Como, por exemplo, a frequência das reuniões. Eu sugiro que as reuniões sejam de segunda a sexta. Eu sugiro que seja sempre no mesmo horário. Lembra da disciplina? Mesmo que na reunião a pessoa não tenha nada novo para entregar, mas ela tem que falar do que ela está fazendo. Por quê? Porque ontem ela fez alguma coisa, ontem ela teve alguma atividade. E é um bom momento para nós sabermos o que ele está produzindo ou não. É importante também que todos estejam juntos nessa reunião, todos os envolvidos, todos os responsáveis por setor, de um hotel maior ou de um hotel menor. Porque nesse momento todo mundo fica sabendo. É muito comum, por exemplo, um agente de reservas ficar extremamente preocupado sem saber se um determinado apartamento vai ficar pronto ou não na data prevista. Por quê? Porque ele já abriu esse apartamento para vendas. Então, nesse momento ali, ele vai estar sempre sendo informado se a obra está parada ou não, se a manutenção está parada ou não. E assim sucessivamente. Cada setor vai ter a oportunidade de dizer o que fez, o que produziu e se não produziu, por quê. E o interessante é que ao final do projeto, ao final desse sprint, não existem surpresas. Ou seja, porque diariamente foi monitorado. Muito importante, não permita que a coisa se alongue muito. São 15 minutos de pé, por quê? Para que as pessoas sejam objetivas. Tudo que for mais detalhado ou um problema que esteja enfrentando que demanda uma reunião é para ser tratado depois. Você vai perceber, como gestor, o quanto que essa ferramenta vai agilizar o teu tempo. Porque em 15 minutos você fica atualizado de tudo que está acontecendo. E aí você tem tempo de sobra para fazer outras atividades, além de ficar monitorando somente o que os outros estão fazendo. Eu espero que você goste. Muito obrigado pelo seu tempo.